Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu analiso detalhadamente os aspectos do mapa astral que tu me trouxeres ou os aspectos das tuas perguntas sobre astrologia que digam respeito à interpretação desta ferramenta crucial da astrologia, que é o mapa astrológico de nascimento. E para nós podermos prosseguir com nossos conteúdos de astrologia, hoje nós estamos respondendo aqui no Mercúrio em Virgem uma pergunta muito especial. Na verdade, é uma pergunta bem direta sobre o segundo eixo do nosso trabalho com astrologia, que é o eixo do relacionar-se. Espera aí que a conexão tá com um delay aqui. Deixa eu só abrir a porta aqui, que pode ser que melhore. Aí, agora deve melhorar. Vamos ver. É que, como vocês podem ver, estou nas estrelas aqui. Nas estrelas o sinal nem sempre pega. Tem que abrir as portas. A pergunta de hoje, na verdade, é uma só e a gente escolheu por ser uma análise de mapa bastante completa, né? É uma pergunta que demanda uma resposta bastante completa. Essa pergunta é sobre o relacionar-se e, como vocês que acompanham o nosso trabalho aqui no canal já devem saber, a astrologia pode ser trabalhada de muitas maneiras. E a maneira como a gente trabalha aqui é a partir de 3 eixos, que é o conhecer-se, o relacionar-se e o preparar-se. Conhecer melhor a si próprio, relacionar-se melhor com todas as demais pessoas e preparar-se melhor para a vida. E, bom, dentro da ideia do relacionar-se, existe um estudo chamado sinastria. O que a gente chama de mapa astral é a análise individual da personalidade de uma pessoa ou de um evento, um empreendimento, uma empresa, algo individual. E a sinastria é a análise conjunta de 2 ou mais destes entes individuais. Então a sinastria ela vai... Se o delay continua aqui, vamos lá, paciência, tomara que melhore. A sinastria ela vai nos mostrar os pontos de conexão entre 2 ou mais mapas. E esses pontos de conexão, eles, no caso de esses 2 ou mais mapas serem de pessoas, essas pessoas podem ter melhores ferramentas para desenvolver a sua relação, seja uma relação amorosa, de amizade, profissional ou outra, vão ter melhores condições se conhecerem a fundo os seus mapas combinados, ou melhor, os pontos de combinação entre os seus mapas. Então disso se trata a sinastria. Então a pergunta que nos foi enviada pelas redes sociais é exatamente uma pergunta bem humorada, que é: esse romance tem boas chances de ir para frente? Na verdade, a pessoa quer saber se esse romance tem chances de ir para frente. Já está sendo otimista ao colocar o boas aqui. Bom, eu escolhi essa questão porque ela, na verdade, ela fornece vários dados e permite que eu, ao respondê-la, apresente a lógica presente numa sinastria. E isso nem todo mundo sabe, na verdade só sabe quem já fez, né? Ou quem faz para os outros. Essa lógica, ela não considera apenas a posição do Sol. Muita gente pensa que a sinastria é uma derivação da combinação dos signos solares. Por exemplo, o casal em questão, ela tem Sol em Peixes e ele tem Sol em Câncer. Se tu considerar só por isso, aí tu vai dizer, mas então os 2 signos são compatíveis, então beleza, né? Peixes e Câncer combinam? Sim, então pronto, então vai dar certo. Só que o meu objetivo aqui é demonstrar como isso não é suficiente para um raciocínio preciso.
Então vamos mostrar como isso pode ser melhor destrinchado. Nós temos na descrição que me foi enviada ela com Sol em Peixes e ele com Sol em Câncer, mas foi enviado uma série de detalhes além da posição do Sol. Por exemplo, ela tem o Sol em Peixes na casa 3 e a Lua em Libra na casa 9. Ele tem Sol em Câncer na casa 10 e ela tem a Lua em Escorpião na casa 2. Vamos começar com Sol e Lua para a gente compreender hoje um pouco do raciocínio sinástrico. Em primeiro lugar, quais são os pontos sinástricos? Eu não estou vendo os desenhos do mapa, eu me guio muito pelo desenho do mapa, tá? Estou vendo aqui a listagem de aspectos, mas dá para imaginar, porque quando eu falo, quem está me assistindo também não está vendo o desenho do mapa e tem que imaginar a partir dos aspectos. Então é justo, né? Agora está acontecendo comigo. Agora eu sei o que vocês passam. Vamos lá. Então, a Lua em Libra, a Lua é a base emocional. Então, para a gente começar um raciocínio sinástrico, sim, podemos começar pelo Sol. Então, o Sol em Peixe, signo de água, é compatível com um Sol em Câncer, também signo de água. Beleza, então até aí tudo bem. O Sol em Peixes dela está vibrando na sua casa 3. Então, a área da comunicação, do aprendizado, a área que significa, né, a sua relação com o conhecimento e com a transmissão do mesmo, é a área mais iluminada, mais importante, relevante no conjunto da vida dela. Então, aí já começamos com este pequeno detalhe. Em contrapartida, nós temos ele com o Sol em Câncer na casa 10. Então, ele já tem um espírito empreendedor, ele já tem uma natureza mais de realização, de concretude, ele já tem um pouco mais de ambições. E essas ambições se dão pelo Sol na 10. A área da carreira, da profissão, da projeção na sociedade é a área mais iluminada para este canceriano. Um canceriano e uma pisciana. É uma pisciana bastante comunicativa e um canceriano empreendedor, ao que parece. Porém, além disso, nós temos que considerar a Lua e o ascendente. O ascendente é a maneira de agir. Então não vai ser uma coisa tão relevante para uma relação amorosa. Estou deduzindo que aqui tem um romance, porque se pergunta se esse romance vai dar certo, né? Bom, eu não posso afirmar se esse romance vai dar certo, mas como a pergunta foi bem precisa, esse romance tem chances de ir para frente? Eu acredito que sempre vai ter, mas vamos chegar a essa conclusão, sim ou não, astrologicamente. Vamos lá. O ascendente dela é Capricórnio e o ascendente dele é Virgem. Então, assim como os dois signos solares são signos de água, então os dois são bastante sentimentais, os dois são bastante emotivos e os dois vão priorizar suas conexões emocionais numa relação amorosa. Beleza. Ela vibrando na área do conhecimento vai ter, e com o ascendente em Capricórnio, vai ter uma proatividade intensa, vai ter uma capacidade de comunicação, de conexões, vai trabalhar muito bem as ideias e a expressão das mesmas, enquanto ele é um Sol em Câncer mais reservado, com o ascendente em Virgem, vai ser também muito trabalhador, muito organizado e um pouco tenso com seus compromissos, as suas responsabilidades. Então ele já vai ser um canceriano com uma natureza mais fria e ela vai ser uma pisciana com uma natureza muito trabalhadora, muito autocobradora. Peixes com Capricórnio deve ter uma autocobrança bem grande, porém com uma expressão muito grande, né? Uma expressão de fala e comunicação. Então, até aí as coisas estão combinando, embora sejam diferentes.
Outro ponto de afinidade, além dos dois signos solares serem de água, é que os dois signos de terra os dois signos ascendentes são de terra, Capricórnio e Virgem. Então, sim, existe uma boa afinidade na maneira de fazer as coisas. Então, eles vão se entender bem no jeito de um e outro fazer as coisas, embora signos diferentes, mesmo elemento no ascendente, nos dois ascendentes, e mesmo elemento nos dois signos solares. E agora vejamos as luas, porque uma leitura de mapa sempre deve iniciar pelo Sol, Lua e Ascendente, ou Sol, Ascendente e Lua. E a lua dela está em Libra, na casa 9, e a lua dele está em Escorpião, na casa 2. Bom, a lua dela vai torná-la ainda mais expressiva, comunicativa, delicada, dá uma contradição, né? O ascendente em Capricórnio é um pouco rude, é um pouco durão. Então isso vai fazer ela muito trabalhadora, muito responsável e muito preocupada em cumprir os compromissos, embora o peixe seja um pouco desligado. E a lua em Libra também. Então isso vai ser uma pequena contradição que vamos ver como é que ela vai resolver. A lua em Libra vai torná-la mais romântica, vai torná-la mais idealizadora dos relacionamentos. E a lua em Escorpião dele vai ser mais passional, mais intenso. Na casa 2, que é essa lua em Escorpião, mais físico. Então um canceriano, um lua em Escorpião, vai ser mais fechadão e bastante físico, né? Bastante de contato físico, bastante de... O canceriano tem fama de ser grudento, né? Então ele vai ser mais grudento no sentido de gostar de estar muito junto, né? Então um ascendente em Virgem é mais frio, ainda mais com o Sol na casa 10, né? Ele vai ser muito ligado nas coisas práticas. Lua na 2, ainda mais. A questão é que a lua em Escorpião é muito caliente, né? Muito física, né? Muito passional, né? Então ele vai ter muitos sentimentos intensos. E na verdade um canceriano com a lua em Escorpião vai ter uma certa intensidade elevada na expressão das suas emoções, todas, né? Não que seja tão diferente do Sol em Peixes com a lua em Libra, só que Sol em Peixes com a lua em Libra é uma coisa mais leve, embora se cobre muito por causa do ascendente em Capricórnio. Já o Sol em Câncer com a lua em Escorpião na casa 2 é uma coisa um pouco mais tensa e intensa. Então aí temos as avaliações dessas duas formas de expressar as ações e as emoções. Dando sequência, a gente vai até mencionar algo que a pessoa que fez a pergunta trouxe, que o ascendente em Capricórnio dela é oposto complementar ao signo de Câncer, que é dele. E o ascendente em Virgem dele é o oposto complementar do signo de Peixes, que é o dela. Tá correto, um raciocínio sinástrico válido, mas não é tão relevante, tá? Ou seja, o tal do descendente, né? Ele tem uma importância prática real muito pequena, muito pequena. O pessoal às vezes sobrevaloriza, né? Claro, é a cúspide da casa 7, é relevante para entender o que está regendo a casa 7, mas o descendente por si só não vale muito, né? Considerando então que ele está querendo ver a cúspide da casa 7, que é o descendente, bom, aí o dele é Peixes, que é o signo dela, e o dela é Câncer, que é o signo dele. Sim, então a casa 7 vai mostrar qual é a energia que está envolvida nos relacionamentos como um todo da pessoa. Se a pessoa ela vai lidar com a parceria, a associação, a combinação com as outras pessoas de uma maneira mais ou menos de um jeito ou de outro conforme o signo. Então sim, o fato de a casa 7 de ambos os enamorados estarem no signo solar do outro, sim, este é um ponto sinástrico relevante. Por quê? Porque indica que provavelmente o Sol, eu digo provavelmente porque tem exceções de cantinho, de grau ali possíveis, né?
o Sol de cada um deles está posicionado na casa 7 do outro. Então, até agora, saindo do óbvio, que são as combinações entre os signos das diferentes posições, nós temos o ponto sinástrico mais importante, o que mais dá esperanças para este casal e o que é a forma de cada um ser que mais ajuda numa relação amorosa, que é o Sol de um está onde no mapa do outro, ou seja, ativa qual energia, qual área da vida no mapa do outro. Em ambos os casos, ativa a casa 7, um do outro. Então, isso é relevante. Nós temos nessa, como se diria na genética, nesse crossover, esse cruzamento mútuo, nós temos um ponto bastante relevante, que é o Sol de um ativar a área dos relacionamentos de outro. Então, até aqui, queria deixar registrado aqui para vocês que num caso como esse, nós estamos identificando um ponto sinástrico mais relevante do que a mera combinação, o mero julgamento de um signo que combina com outro. E os dois ascendentes combinam, sim. Os dois signos solares combinam, sim, então vai dar certo, né? Mais ou menos, é que o fato do Sol de um estar na casa 7 do outro mutuamente é mais relevante. Porque se vocês pegarem qualquer outro caso de sinastria, comecem por aí. E isso já fica aqui para conhecimento geral da nação. Tá? Observem onde que o Sol da outra pessoa toca o mapa de vocês. Em termos de signo, naturalmente, mas principalmente em termos de casa. Qual área da vida que é ativada ao vocês terem contato com outra pessoa? E isso vai dar algumas informações importantes sobre a relação de vocês com a pessoa. Qual área da vida de vocês é estimulada, incentivada, é despertada em presença da outra pessoa? Isso se observa a partir da posição do Sol no nosso mapa. O mapa do outro, o Sol do outro no nosso mapa. Tá? Então, esse aí, até aqui, fiz a leitura geral aqui, digamos assim, mais popular. E agora chegamos na cereja do bolo, que é a posição do Sol no mapa do outro. Tá? Bom, mas ainda me passaram mais informações, então vamos utilizá-las. As duas luas, Libra e Escorpião, estão também em casas diferentes, assim, de energia. A lua na casa 9, com esse Sol na casa 3, predispõe uma ativação de um eixo ensino-aprendizado. Então, esta moça tem uma boa chance de, sei lá, se dar bem lecionando, trabalhando com psicologia, trabalhando com ensino. Não faço ideia, não sei nem o nome da pessoa, mas eu sei que a pergunta é boa, né? Por isso estamos aqui. Mas a pessoa pode se dar bem lidando com as suas ideias, e isso para ela emocionalmente vai ser um reforço. Então, essa moça vai provavelmente ter uma grande necessidade de conversar a relação. Uma pisciana, embora com ascendente em Capricórnio, com o Sol na 3 e a Lua na 9. Então, para ela idealizar, sonhar, conversar, dialogar sobre o que ela sente é importante. Já para ele, a sua Lua tocando na 2 torna ele muito pragmático, e ainda mais sendo Escorpião. Então vai ser uma Lua passional, cheia de desejos, né? Uma Lua Escorpião é um tanto irônico, é um tanto intenso no que ele sente. E isso na casa 2 puxa para o lado concreto, para o lado da matéria. Então vai ser não vai ser tão simples assim combinar essas duas coisas. Mas vamos para Vênus. Aqui faltou até, avisando o gentil casal que fez a pergunta, se deve considerar também a posição de Marte. Por quê? Porque Marte carrega em si o arquétipo do masculino
De maneira semelhante aqui, Vênus carrega o arquétipo do feminino. Então não é só porque Vênus é o planeta do amor que a gente vai considerar Vênus e não Marte. Então eu não sei a posição de Marte de ambos e seria relevante tanto para um quanto para outro. Para ele, para entender como que ele expressa sua masculinidade, e para ela, que tipo de cavalheiro que ela atrai, onde que o masculino toca a constituição dela. O mesmo Vênus em Touro dela vai falar sobre como ela expressa a sua feminilidade, e a Vênus em Gêmeos dele vai expressar como que ele, que tipo de mulher que ele atrai. Então, a Vênus em Gêmeos na casa 9 puxa, em questão de amor, a mesma energia da lua dela, que está na casa 9. Então, sim, este é outro ponto interessante. Lua e Vênus, de um e de outro, quando estão alinhados ou combinados harmonicamente, são um ponto sinástrico relevante. Sendo que a Vênus dela em Touro e a Vênus dele em Gêmeos não é uma combinação tão expressiva, a energia de Touro e Gêmeos, mas a Vênus dela estando na casa 4 e a Vênus dele na casa 9, também não. Mas o ponto de toque da Vênus dele na casa 9 é levemente sinástrico com a casa 9 dela, que contém a Lua. Então aí sim. Aí nós vamos ter a energia da casa 9 sendo um ponto de conexão deles. Eles poderiam estudar muita coisa juntos. Eles poderiam ter altos debates filosóficos. Estou dizendo poderia porque eu não sei, né? Talvez tenham. E é bem provável que sim. Altas DRs, altas conversas filosóficas acerca do porquê das coisas. Porque isso vai ser algo prazeroso. Ela tem a Lua em Libra nessa posição, casa 9, e ele tem Vênus em Gêmeos na casa 9. Então, vai ser importante para os dois conversar. E entendam que o canceriano com Lua em Escorpião é meio fechadão. E ela, peixes com a ascendente em Capricórnio, pode ser fechadona também. Só que eles vão curtir muito as conversas. Então, é muito importante para a saúde emocional de ambos conversar e filosofar e dialogar e tal. Outra coisa importante é que a posição de Vênus, né, então, em termos de casa, é relevante para a sinastria. E a expressão de Vênus, ela tem um Vênus em Touro, então ela vai ter uma necessidade mais física. Ou ela vai expressar muito sensorialmente o seu amor. E é o contrário. E ele, com a Lua em Escorpião, vai ter uma necessidade mais física. Então é bem interessante porque ela vai ser mais caseira, ela vai ser mais de buscar ficar em casa, namorar em casa, oferecer coisas de alimento, de casinha, né? Vênus em Touro na casa 4, que é a casa do lar, das questões domésticas e tal. E isso vai fechar com a Lua em Escorpião dele, porque a Lua em Escorpião dele que vai precisar de uma coisa intensa, vai precisar se sentir amado, desejado, né? E vai ter desejos muito intensos e vai ser muito passional, vai fechar bastante com o que a Vênus em Touro oferece dela, né? Se bem que a casa não vai ser tão, não vai mudar isso. Então, e a Vênus em Gêmeos dele, a expressão dele em termos de afeto vai ser muito mais de amizade. E, apesar de toda a sua passionalidade, ele vai se conectar através da conversa, através do estudo. Então, vai ser um casal que pode, além de casal, ser muito amigo e bons parceiros de estudo. De trabalho, mais ou menos, porque os dois ascendentes são Virgem e Capricórnio. Então, sim, podem também construir algumas coisas juntos. Então, é importante, até do ponto de vista financeiro e prático, eles se entenderem nas questões de ordem prática, porque o ascendente de um é Virgem e o do outro é Capricórnio. Tá? Bom, o outro aspecto que foi incluído aqui no informe
que não tem Gêmeos nela, que é o inferno astral de Câncer, e ali depois não tem Aquário, que é o inferno astral de Peixes, tá? Isso não é relevante, tá? Por quê? Inferno astral é um termo popular para os 30 dias anteriores ao nosso aniversário. O problema é que o apelido de inferno entrou de maneira muito injusta, porque dá a entender que é uma coisa necessariamente ruim, o que não é verdade. Então, o signo do nosso inferno astral não é necessariamente alguma coisa que eu tenha, sei lá, dificuldade de lidar, tá? É uma energia que vibra no período do ano que eu tenho uma certa tensão, mas não quer dizer que as pessoas daquele signo vão me desfavorecer. Eu mesmo tenho meu inferno astral em Câncer, eu sou de Leão, o meu inferno astral em Câncer. Eu não tenho nem mais nem menos relações boas ou ruins com cancerianos. Então eu não posso considerar que Câncer é o meu inferno astral, né? Não, né? E também nem que Virgem é meu paraíso astral, tá? Eu tenho bastante aspectos virginianos no mapa, mas não faz de todo Virgem é meu paraíso astral, não. Então isso é bem tranquilo da gente entender porque que é mais um preconceito, né? De maneira neutra, não é uma coisa ruim, do que um conhecimento. Então, não é relevante nós considerarmos que ela não tem nada em Gêmeos e Gêmeos é o inferno astral dele. Não, isso realmente não procede, tá? Então fica, se me permitem uma correção, isso realmente não procede, não é relevante no conjunto, tá? Então relaxem. Outra coisa muito importante, faltou Marte, tá? E Marte, para entender o masculino nos dois mapas, é relevante para entender como estão fluindo as polaridades, masculina e feminina. E outra coisa é que faltou também, para a gente botar aqui na combinação, o meio do céu, tá? Então a casa 10 pode estar no signo, mas não necessariamente ser o meio do céu. Então o meio do céu também é como as pessoas conseguem as coisas. Isso é relevante numa sinastria também, tá? Olha, acho que os principais pontos sinástricos são esses, tá? A gente poderia ainda esmiuçar outros mais detalhados, mas eu acho que deu para especificar como seria, em base a esse exemplo, que a gente avalia os pontos de conexão. Vocês viram que o que eu trouxe aqui de detalhes não garante que esse casal vai dar certo e muito menos que não vai dar. Nós vimos alguns pontos de concórdia, ou seja, pontos de conexão interessantes, porém vimos vários pontos de desconexão. Entendam, até pode ter algum ponto assim de isso aqui não tem nada a ver um com o outro, tá? Até pode ter, não é o caso, não tinha. Mas tem alguns pontos em que não se verifica uma conexão relevante, tá? Ou seja, tu tem as duas posições de Vênus, em termos de signo e casa, não estão entre si alinhadas. Aqui se considera isso. As duas posições da Lua também não, né? Então, muito cuidado, porque não dá para a gente afirmar, né? Numa sinastria, o normal é nós encontrarmos diversos pontos de conexão e outros pontos em que não há conexão. Então, a partir deste conhecimento, nós vamos fazer um mapeamento do que é necessário trabalhar para se completar as faltas de conexão e com o que podemos contar no relacionamento para aproveitar os pontos de conexão que já existem. Estão entendendo? Esse é o mais importante da sinastria e é o objetivo maior de nós trazermos uma hoje aqui para vocês. De posse desse conhecimento, fica mais fácil mirar e acertar, focar no que realmente vai fazer a diferença. Em, por exemplo, completar o que falta e aproveitar o que sobra. E equilibrar o conjunto. Então, isso é muito importante e isso deve ser considerado numa sinastria. E, é claro, tudo o que disser a respeito à casa 7, que é dos relacionamentos, vai ser relevante, mas também
o que disser respeito à casa 5, porque a casa 5, entre outras coisas, vai nos falar do namoro. Do namoro, da aproximação das duas pessoas, da vida social, do encantamento. Então, isso é muito importante de se considerar para a gente não cair em leituras rasas do tipo se o meu signo combina com o teu, tá? Ah, mas vamos aprofundar então, se o meu signo lunar combina com o teu e o ascendente, isso até entra, mas o que a gente falou hoje aqui pesa mais, tá? Então, completar as faltas é uma das principais vantagens de se fazer uma sinastria. Ter claro o que está faltando e quais energias eu posso investir para desenvolver, para completar essas faltas. Da mesma forma, entender com quais aliados eu posso contar naturalmente. Quais as energias que naturalmente estão em abundância e eu posso contar com elas para chegar a uma harmonia, chegar a um equilíbrio. Tá bom? Esse foi o Mercúrio em Virgem de hoje. Foi uma análise até bastante ampla. Espero que tenha servido para todos poderem entender melhor as suas respectivas relações amorosas, familiares, amistosas ou profissionais. E espero também que mais pessoas possam vir a conhecer esse conhecimento milenar, para que todos possam se relacionar melhor. Meu desejo que a astrologia possa ser mais conhecida para ser mais utilizada nas relações humanas como um qualificador. Aí estaremos sendo justos com os nossos ancestrais que nos legaram esse conhecimento milenar para que todos possamos viver melhor. Da minha parte era isso, agradeço a presença dos que nos assistiram hoje e a presença dos que ainda virão depois para assistir essa live. Foi um privilégio ter estado com vocês, continue nos acompanhando aqui no canal e até breve.